Então, as etapas do projeto, você consegue lembrar? Tipo, quais foram as etapas certinhas? Estruturação comercial, marketing? Do projeto do parque, sim. Aí teve a estrutura organizacional do outro, do instituto mesmo, né? Sim. Tipo, Teve bem. 2 semanas antes, assim, e aí foi simultâneo. Essa estrutura organizacional, essa parte de governança, ela acabou mais rápido. E aí a equipe do projeto se vinculou à outra entrega porque ela era mais abrangente. E aí eu acho que começa assim, começa com os questionários, formulário. A pesquisa de mercado? Isso, é isso. Formulário. A pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, definição de público-alvo, criação das personas, e por último o desenho do plano de marketing mesmo, né? As ações de marketing. Essas foram 2 entregas, né? A estruturação comercial e o marketing estratégico. E das ações que foram implementadas até agora, quais foram? Teve algumas? Acho que, bom, como eu falei, né, a gente estava numa equipe reduzida e foi o momento em que a gente chamou a ação e hoje a gente expande conforme o organograma pensado, então essa estrutura que o Rodrigo estava falando, a descrição dos perfis, os planos de trabalho, as prioridades, eu acredito que a gente já implementa de acordo com a entrega da ação júnior, então foi bem importante esse parâmetro, sabe, pra gente saber o que priorizar. Esse primeiro esforço, né, pra gente olhar internamente, avaliar o que faz sentido ou não, foi muito valioso. E em relação ao parque, eu diria que a gente já colhe frutos, por exemplo, na pesquisa de mercado lá no formulário do Google Docs. A gente tem 400 respondentes, tem os e-mails dessas pessoas e subiram a base para o e-mail marketing, então isso aí é quase que uma consequência indireta, né? Um resultado indireto, mas que também é importante para nós no sentido de publicidade, no sentido de marketing, por exemplo, não usar essa palavra. Que mais? Eu acredito que também uma coisa que nos ajuda nessa parte de implementação é o próprio engajamento das pessoas da ação, inclusive as que não fizeram parte do projeto, assim. O Instagram do parque hoje ele tem 100 pessoas, a gente ainda não tem tráfego pago, a gente está indo bem aos poucos, né? Com essa parte também, com orientação do material da ação, usei ontem, inclusive, essa entrega, a última. Mas tem uma boa parte dos seguidores do Instagram do parque que eu vejo que são da Ação Júnior. Isso também é muito bom para nós, no sentido de entender um pouco mais do nosso público, que já estava previsto por vocês, para ser mesmo desse recorte interseccional, assim, eu diria, mas que só comprova. Acho que a identidade visual, a criação do plano de comunicação do parque, né, que ainda que feito em parceria com uma empresa que a Ação Júnior trouxe também para apoiar a execução do escopo, né, rendeu seus frutos, né? Foi um escopo que deu bastante. A gente teve os desafios da execução ali no final do ano. Esses desafios já estão todos, né, debatidos com toda a equipe também tanto do inventório quanto da ação. Mas a gente consegue ver os resultados, né, que a gente conseguiu nessa comunicação, né? Acho que isso é um grande trunfo. Então, logo o parque começa suas operações, né, os resultados desse trabalho vão ficar ainda mais explícitos, né, porque é sobre o desenho do pacote de produtos e serviços, da comunicação externa, então isso está em curso, né. Sim. E não sei se tem mais algum ponto para comentar? Basicamente eram esses resultados que sentiram, os efeitos que os projetos entregues pela ação causaram, mas basicamente foi principalmente na parte de comunicação, né, no plano de marketing estratégico e na estrutura organizacional que se observa agora. A longo prazo ainda vão ter outros efeitos. Eu acho.
O que para mim é óbvio, né? Nos falta recurso financeiro principalmente. A gente tem recursos intelectuais, apoio, muita coisa envolve, mas falta recursos financeiros para o tamanho da missão do Instituto, né? Não é pouco recurso, né? Então é isso, a gente tem um lindo organograma desenhado, mas precisamos ter a força antes para poder ir dando passinho por passinho, né? Nessa construção orgânica da entidade. Eu sou da área de vendas, assim, o marketing acaba sendo um pouquinho da área de vendas também. Foi comentado que você está com uma ideia de um novo projeto, tipo, vocês têm alguma ideia? Não sei se já teve alguma reunião vocês, como é que isso está fluindo, como é essa ideia, assim, né, como é que... A gente não pode falar dela. Tá, tudo bem, não tem problema. Assim, não é que seja sigiloso, né? É um projeto que tem mais de 12 anos de vida, público, que é liderado por uma conselheira do Instituto. Mas a gente ainda não sabe, né, se a gente vai fechar com a ação, se ela vai gostar da ideia que nós estamos, porque a gente quer ajudar ela a resolver um problema que não é um problema. Ajudar a fazer uma melhoria no processo dela, no projeto dela. Entendi. Então é algo que a gente quer solidariamente levar para ela, mas a gente tem que saber se ela vai querer ainda. Então, posso também tentar de outro jeito? Pode. Falando que não pode falar. Tá bom. Esse escopo ele é bem diferente, o nosso papel enquanto instituto também é diferente, né? Porque não necessariamente essa contratação viria diretamente por nós. De novo, a gente ouviu uma necessidade de uma pessoa que é conselheira do Instituto, que faz parte, que está conosco. E assim, a gente tem, de novo, esses apoios de outras instituições, de outros lugares ali de um certo respaldo. E vimos na ação, assim, uma competência, recomendamos para ela, por conta da competência, por conta, acho que da natureza mesmo do trabalho, pareceu fazer sentido integrar essas frentes, né? Então, o papel do Instituto para esse novo projeto, que eu não gostaria que fosse o único novo projeto, mas é um pouco desse olhar, assim, sabe? E saibam que, de novo, a ação é quem nos vem à mente quando a gente pensa em quem vai executar isso aqui. Acho que é isso. Então tá, vamos ficar sem as novidades. Sem spoilers. Sem spoilers. Sim. Mas é isso, acho que não sei se teria mais alguma coisa pra comentar, senão a gente já pode finalizar. Agradecer a vocês. Obrigada, gente. Valeu pela oportunidade, pela troca. Muito obrigada. Demais. Na verdade, eu acho que eu tenho uma última pergunta do SES. Talvez seja um pouco do que já tinha comentado antes, mas como que o Instituto se transformou depois dessa consultoria com a ação? O que mudou, assim? Bem, é muito ousada essa pergunta, né? Tipo, pode ser as suas percepções, pode ser coisa material, pode ser... não sei, não vem nada à mente agora, mas principalmente percepção, assim, ou uma coisa material, como vocês falaram, tem muita coisa ainda que está em construção, né? Sim. Olha, você quer responder? Eu tenho uma respostinha, mas eu só comecei a pensar nela, não terminei de pensar nela. Eu diria que não é menos importante e eu acho que foi fundamental no momento em que essa entrega da estrutura organizacional veio. Não necessariamente a gente caminharia para algo parecido, eu acho que a gente estava caminhando inclusive para uma estrutura bem diferente e com uma outra equipe, então de fato isso também mudou, né? Mas é uma espécie de... Bom, ter vindo alguém, e aí ter vindo uma equipe inteira de projetos de fora para ajudar a ver algo que já estava muito turvo ali, né? Porque, de novo, equipe reduzida, muitas necessidades, como é que a gente vai olhar para isso agora? Vamos só colaborar e muitas vezes não é assim, né? A intenção de colaboração não é a mesma, não é identificada como a mesma por todas as pessoas e só ela também muitas vezes não é suficiente. Então, eu acho que isso foi uma mudança
na estrutura do instituto mesmo. Não uma mudança radical, acho que nada também fora do, meu Deus, o que é isso? Muito bem-vindo, muito bem aceita, mas parece que com uma base que a gente não tinha como sustentar de dentro naquele momento do tempo, sabe? Por N motivos. E acho que a parte do marketing do parque, pra mim, a sensação assim, de mudança, como o parque ainda não está aberto, né? Os efeitos que eu consigo observar hoje, eu tenho certeza que isso no longo prazo vai ser bem diferente, eu vou conseguir observar muitos outros efeitos, mas hoje eu diria que é uma sensação de alívio de algo que era realmente uma urgência, mais que uma necessidade urgente mesmo, assim, nesse tempo. Então saber que um caminho pra gente olhar pro parque, assim que ele inaugurar, que ele abrir as portas e como a gente faz isso, esse caminho está pensado por uma equipe competente. Então eu acho que dilui um pouco essa carga que às vezes é muito pesada para o instituto que está se formando, é uma associação civil. E tu? Bem, eu vou dar uma resposta com certeza essa não é para as câmeras. A gente está na função de fazer, né? Tipo, fazer as coisas existirem, né? E é difícil, dá trabalho para danar. E o trabalho, óbvio, da consultoria, ela é principalmente no escopo que a gente contratou, né? Talvez a São Júnior tenha escopo de execução de uma ação, de uma coisa mais presente, física. Mas, em geral, o nosso escopo ele é mais mental, né? Os produtos são PDFs. Como a gente não tem recurso para fazer, ainda que eu ache isso lindo, eu só acho lindo. Então, e aí assim, quando veio, por exemplo, a parte de RH, eu falei, tá, ótimo, mas a gente precisa falar desse quadro no tempo. Eu contrato quem primeiro, porque eu tenho que construir o fluxo de caixa. Isso foi o feedback da entrega do RH. Do plano de marketing, ainda não li o relatório final, também tem que dizer isso, 70 páginas, ainda não conseguimos, né? Eu não consegui tudo. E por que eu não li? Porque eu não tenho recurso para executar ele. E eu não sei ali, por exemplo, se o outdoor é mais importante do que a divulgação nos quadros dentro da UFSC. Bem, para mim, me parece muito mais próximo, eu sou muito mais capaz de fazer isso, porque o custo é muito mais reduzido do que o outro. Então, o que eu pedi ao longo do trabalho, o máximo que eu pude gente, lembra que eu vou ter que fazer o que vocês estão falando. Então, eu preciso saber como é que eu faço o máximo possível. Ainda que a ação tivesse entregue algo lindo e perfeito nesse lugar, não ia ter o dinheiro. Então, o dinheiro tem que vir, entendeu? Eu acho que é isso. Nós estamos fazendo esses movimentos para que a gente consiga a força que a gente precisa para ter o recurso para fazer. Até lá a gente vai construindo, né? Fazendo um exercício, chamando, convidando, é mais colaborativo, nem sempre é relação de contrato, né? A gente teve, mas a maioria desses consultores que nos assessoram hoje não tem trocas financeiras. Então do momento, acho que faz parte. Tipo, como fosse uma coisa não tangível, né? Como você falou, tá ali no papel, né? Mas é legal a gente ter esse feedback, tipo, por onde eu começo? Tenho tudo isso, mas por onde eu começo? Sim. Seria essa a ideia, né? Isso sim. Isso é um bom feedback. Isso sim. Eu falei isso bastante na parte de RH. Gestão de pessoas. Na parte de gestão de pessoas e acho que o plano de marketing, eu não li o relatório, só vi as apresentações, acho que eu fiquei com a mesma sensação. Entendi. Por onde eu começo. Não, isso é legal, até pra gente, tipo, justamente ter essa ideia, né? Tipo, ir melhorando, porque, claro, a gente passa tudo ali, é isso, mas precisa ter uma linha, né? Seja na tua realidade agora com o financeiro, né? Então, tipo, se eu sei que ele tem esse negócio financeiro, qual que é o que vai agregar na realidade dele hoje? É um painel em tal lugar ou um painel em tal lugar, né? Acho que isso realmente poderia ser trabalhado, né? Esse seria um plus, né? Eu diria assim. É algo que eu pedi,
que não é necessariamente o escopo do contrato, mas que teria me deixado assim, muito feliz. Ainda que eu não tivesse grana para executar. Porque tem isso também, eu não cobrei, não é isso que a gente precisa, porque não tinha também a condição material ainda, né? Então, mas muito bom, assim, tô só dizendo assim, o que seria além da expectativa, né? Inclusive, quando a gente teve, normalmente não é para as câmeras, mas quando a gente teve a nossa reunião de planejamento estratégico, que foi semana passada, o projeto Muda foi muito citado como um modelo, inclusive pelos feedbacks que foram dados. Essa questão de ter algo mais prático no projeto, tá indicando quais são as primeiras ações a serem tomadas, quais são as mais importantes, foi algo que foi citado assim, muito durante as nossas reuniões, e que a gente já está estruturando formas para melhorar nossa área. Então, isso foi. Legal. O Projeto Muda foi um dos projetos mais marcantes da ação. Sim, justamente pra gente ter esse contato livre com vocês, sabe? De ter esse feedback que a gente. Cara, realmente, a gente precisa dar esse direcionamento, sabe? Não faz, assim, tem que ter um sentido, né? Pra tudo. Então, é muito legal, e até, como ela falou na nossa reunião, foi um feedback seu, e aí a gente pensou que a gente pode melhorar também nos outros projetos, né? Esse processo de lições aprendidas, né, ao final de cada projeto é um negócio que institucionalmente, entidades que trabalham com projeto faz muito sentido fazer, né? Porque todo mundo colhe, né? Tudo que dá certo, tudo que dá errado, se tem uma troca organizada, né, sistemática, todo mundo aprende. Então, fico feliz de ouvir isso. Eu trabalhei com projetos a vida toda, né? Na Radar foram 40 projetos de PPP concessão em acho que 8, 9 anos. A gente fazia, no início a gente não fazia, mas na maturidade institucional a gente fazia esse processo ao final de todos os projetos. É muito bom, faz sentido. Fico feliz de ouvir o que vocês estão fazendo. Bem, fiquei emocionada. Geralmente a Rodrigo se emociona, mas de saber que é isso que vocês estão fazendo, sabe? Isso me deixa muito feliz também. Que esse feedback está sendo útil e que é isso. Vejo também como vocês lidam com os feedbacks, como é importante, os gerentes sempre pedindo feedbacks no individual, no coletivo, e saber que de fato existem momentos na organização de vocês, na instituição de vocês, na ação. Esses momentos de coletivizar os feedbacks, eles são vistos dessa forma, assim, sabe? Entendida a importância do lugar desse retorno, assim, acho que é bem bonito. Até eu fiquei emocionada. Obrigado. Se vocês quiserem só finalizar pra câmera, alguma coisinha. Não sei se... Slogan. José Arthur. Ai, Rodrigo, pensa aí, tu que é o cara do comercial. Um agradecimento final, assim, só pra gente poder encerrar o vídeo, né? Tá bom. Bem, queria agradecer a toda a equipe da Ação Júnior por todo o projeto que foi feito, por todo esse suporte que foi dado ao longo desses meses, né? E por todas as boas energias que eu tenho certeza que a gente vai compartilhar nos projetos que estão por vir, né? Ainda que não tenha spoiler de projeto, nossas vontades são muitas, porque colhemos, né, frutos muito saborosos dessa parceria. Então, queria agradecer e... eu não quero falar muito para me despedir, porque quero que sejam até logo, quero que vocês voltem aqui pra gente falar dos nossos projetos, mas obrigada a vocês hoje e a toda a equipe também, desde o início, pela escuta, pela presença, por estar junto, sentir vocês juntos o tempo inteiro, assim, isso é muito valioso. E saibam que o Instituto Muda também está junto com vocês se precisarem. É muito bom poder contar com vocês. Obrigada. Nós agradecemos. Obrigado. Pode